Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, e diz: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu quero falar sobre essa parábola hoje e também na próxima mensagem, porque tem alguns textos que eles são tão ricos que não dá para a gente falar sobre eles uma vez só ou falar sobre tudo que ele diz de uma vez só. Então hoje eu quero focar um pouquinho nesse começo dessa história, aonde diz que publicanos e pecadores, então tinham ali pessoas que trabalhavam para o governo, pessoas de cargo e importância, e também essas pessoas que o texto chama de pecadores. Né? E estavam todas as pessoas ali ouvindo Jesus, ouvindo as mensagens de Jesus. E esses dois grupos não eram lá muito bem vistos, tanto os publicanos como esses tais pecadores, que eu acho que é só um nome assim, né, que meio que abrange todo um grupo da sociedade que devia ter uma reputação meio ruim, que não devia ser muito bem visto, não devia ser muito, né, elogiado, o pessoal devia olhar meio torto para eles. E diz que além desse pessoal ouvindo Jesus, tinha também um grupo que era os fariseus, os mestres da lei. Ou seja, as pessoas religiosas. Mas não eram os religiosos normais. Não eram os servos de Deus de verdade. Eram os especialistas. Eram aqueles que se achavam muito sagrados. E esses estavam ali vendo Jesus falando com essas pessoas, falando com os indesejados da sociedade, demonstrando o amor de Deus para essas pessoas, demonstrando o perdão e a misericórdia de Deus para essas pessoas. E é claro, julgando muito, porque onde já se viu esse Jesus ficar andando com esse tipo de gente, esse tipinho de gente, né? Então, a gente não tem as palavras exatas que os fariseus disseram ali, né? Mas diz aqui na história: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, pelo menos uma frase deles a gente tem ali, né? Eles julgando Jesus, dizendo: ele anda com esse povo, senta e come junto com essas pessoas, o que naquela cultura demonstrava intimidade. Você não chama uma pessoa para sua casa, se senta e come uma refeição do lado dessa pessoa, se não for uma pessoa com quem você tem um certo tipo de intimidade. E naquela cultura ainda mais até do que a nossa. Então, para eles significava muito você comer sentado junto com alguém. Então, o fato de Jesus estava fazendo isso é uma demonstração não só de que ele não se importava com a reputação que essas pessoas tinham, mas também do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus para todas essas pessoas. E essa reflexão que eu trago hoje foca nesses fariseus aqui e no que eles estavam falando sobre essas pessoas. Porque, às vezes, quando você está dentro da igreja, você diz que você é cristão, você se considera uma pessoa religiosa, ainda assim, talvez você não esteja fazendo a vontade de Deus. Ainda assim, talvez você não esteja realmente no caminho de santidade que Deus tem para a sua vida. Porque você pode ser que nem um fariseu. Você pode ser que nem eles, que eram pessoas que liam a palavra, estudavam a palavra e por causa disso se achavam melhores do que os outros. Aí vem Jesus andando com, entre aspas, pecadores. E eles olhavam com desprezo para essa ação, porque eles levavam a lei de Deus a sério. Eles se vestiam do jeito certo, eles tinham o cabelo cortado do jeito certo, eles respeitavam o dia sagrado do jeito certo, eles cantavam os cânticos certos e levavam uma vida espiritual. Mas toda vez eles tinham um enrosco com Jesus, eles não gostavam do jeito que Jesus fazia as coisas. Por quê? Porque Jesus parecia estar mais preocupado
em amar as pessoas e fazer o bem para as pessoas e levar o amor de Deus e levar o perdão, do que preocupado com a roupa ou com o cabelo ou com o nome da igreja que eles dizem que faz parte ou qualquer outra coisa visual. Esses homens olhavam para as pessoas e julgavam elas. E Jesus traz uma palavra de Deus, dizendo que eles não são julgados, mas sim que Deus está oferecendo uma nova chance para eles, que Deus está oferecendo perdão para eles, que Deus está oferecendo um novo começo para eles. Uma coisa que nós temos que pensar, uma coisa que a gente tem que refletir é: nós estamos mais parecidos com quem nessa história? Uma das parábolas que Jesus conta é aquela do bom samaritano, onde tem um homem caído no chão e um religioso passa e ignora o homem necessitado, mas um samaritano, que era uma pessoa que não era bem vista na sociedade, para e ajuda essa pessoa. E aí Jesus fala que a gente deveria ser que nem aquele samaritano. Mesmo ele sendo samaritano de Samaria, esse povinho que a gente não gosta, mesmo assim, é ele que deu o bom exemplo nessa história. E aí, Jesus conta rapidinho uma história. Se você tiver 100 ovelhas e 99 estão lá, certinhas, guardadinhas no lugarzinho delas, mas uma se perdeu, você não vai atrás dessa que se perdeu? Então, você vai. E do mesmo jeito, Deus vai atrás daqueles que estão perdidos. Deus quer que aquele que está perdido volte para casa. Com quem é que nós parecemos nessa história? Será que nós estamos mais parecidos com Jesus? Estamos nos envolvendo com as pessoas? Estamos nos aproximando das pessoas? Estamos andando com as pessoas, mostrando o amor de Deus para as pessoas? Ou será que a gente está mais parecido com os fariseus? Que olham, que julgam, que falam: isso aí está errado. Isso aí não é de Deus, não. E se ele fosse de Deus mesmo, ele não andava com essa gentinha. Ele não sentava para jantar com esse povo, não chamava para ir na casa dele. Isso aí não é de Deus, não. Quando na verdade a gente sabe que quem estava alinhado com Deus aí, quem é aquele que é um com o Pai? Era Jesus. E aqueles fariseus que se achavam religiosos estavam cheios de maldade, cheios de pecado no coração. E as próprias palavras deles mostram isso. Que nós possamos nos esforçar para julgar menos as pessoas, para passar menos tempo olhando para os outros, dizendo o que eles são, o que eles não são, o que está certo, o que está errado. Nós temos que fazer como Jesus, levar o amor de Deus para as pessoas, levar o perdão de Deus para as pessoas, ter misericórdia daqueles que talvez estejam perdidos, que nem aquela uma ovelha, porque Deus ama todas essas ovelhas. Deus ama todos nós. Então a pessoa que fica apontando o dedo e falando pecador, essa pessoa não serve a Deus. Essa pessoa é fariseu, é religioso, ele serve a ele mesmo. Ele não obedece à palavra de Deus. Porque Jesus nos ensina a andar com os, entre aspas, pecadores. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos do perdão de Deus. E se eu fui perdoado, eu não sou melhor que aquela outra pessoa, só porque talvez ela ainda não foi perdoada, talvez ela ainda não conhece a Deus. Isso não quer dizer que eu sou melhor que ela. Eu só estou num estágio diferente da minha caminhada espiritual. Talvez eu esteja um pouquinho mais à frente, mas também preciso melhorar em muita coisa. Todos nós somos ovelha do grande pastor, do nosso Senhor. E Ele quer que ninguém se perca. Que nós possamos nos alinhar mais com a visão de Cristo, que não julga, mas perdoa. Que não fala mal, mas mostra o amor de Deus e a misericórdia do Senhor, que está pronto para perdoar e dar uma vida nova para todos. Tenha um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.